Olá, alunos de CSS. Não fiquem assustados com a aula anterior. Ali era realmente um bocado de conteúdo para a gente poder começar a entender um pouco sobre a sintaxe, né? A questão da especificidade a gente vai ver ali na frente, mas lembrem-se sempre, né, que existem seletores, né, que existem regras, né, que existem propriedades, valores. São esses os conceitos principais que são importantes ficar da aula anterior, a aula de sintaxe. Tá? Nesta aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre como vincular folhas de estilo a documentos XHTML. Né? Então, vamos voltar aqui na nossa aula. Vamos copiar aqui esse arquivo da segunda aula e vamos criar aqui o arquivo da nossa terceira aula. Vamos abrir aqui no nosso browser, né? E vamos abrir também com o nosso editor Notepad++. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o nosso código. Eu vou simplificar um pouquinho esse código aqui pra gente, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, a gente já viu como é que funcionam aqui os seletores, então vamos deixar aqui simplesmente uma regra, né, para ser aplicada ao nosso parágrafo aqui. Então vamos lá, pessoal. As folhas de estilo, elas podem ser escritas aqui de 3 formas diferentes, tá? No próprio documento XHTML, como a gente está escrevendo aqui, né? E elas podem ser aplicadas direto na tag, como a gente viu, ou a gente pode criar um documento à parte, só para receber essas regras. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui os estilos inline de aplicação. O que é o estilo inline? Né? São aqueles onde eu aplico diretamente na minha tag. Como? Através do atributo style, eu venho aqui e coloco diretamente no atributo style, né, o nosso estilo. Então, eu vou remover daqui esse estilo, vou salvar e está aí. Né? O nosso parágrafo está com o estilo aplicado. Essa forma de aplicar o CSS é chamada de inline. Tá? É o método direto e simples aqui de aplicar estilo em um elemento. Agora, a aplicação inline, ela dificulta a manutenção e a retirada, né, desses estilos aqui nos elementos. Então, o que acontece? Essa forma de usar o CSS, ela tira do CSS um dos maiores poderes que ele tem, que é exatamente o controle centralizado da apresentação. Tá? Existe uma outra forma de utilizar o CSS, que são as formas incorporadas. Então, foi exatamente a forma que a gente aprendeu ali na aula anterior. Eu coloco aqui, né, uma regra para um seletor e defino aqui, né, a propriedade e o valor dessa regra. E aí essa regra passa a ser aplicada aqui. Qual é a vantagem, né, desse estilo incorporado em relação ao anterior? É que agora a gente consegue localizar com muito mais facilidade a folha de estilo. Tá? Imagina, é claro que quando a gente está olhando um código desse tamanho, você não tem dificuldade de encontrar aquele CSS aqui. Só que, imagine que a gente está tratando de um HTML muito extenso. Né? Dessa forma aqui, a gente vai poder centralizar em um único lugar todos os estilos dessa página. Tá? Agora, existem desvantagens, né, de colocar essa folha de estilo aqui dentro do próprio documento. Por quê? Toda vez que a gente precisar alterar a apresentação, a gente vai precisar abrir esse documento aqui, ou imagine que a gente tem um site com centenas de páginas HTML, ou sei lá, milhares. Né? A gente vai precisar fazer essa alteração em cada uma das páginas. Tá? Então,
uma coisa importante de se falar é que o elemento style ele deve estar sempre aqui no cabeçalho do documento, tá? É, é obrigatório utilizar esse atributo type aqui, né? Senão você não vai conseguir validar esse estilo aqui no seu naqueles validadores da W3C. Depois nós vamos falar sobre validadores CSS inclusive, tá? Agora nós temos um outro atributo aqui muito importante, que é o atributo media, tá? Nós temos aqui o atributo media, que vai na tag style, e este atributo é um atributo muito especial. Por quê? É neste atributo que a gente vai falar para qual mídia se destina esse CSS. Então, vamos falar aqui um pouco sobre os tipos de mídia, né? Nós temos aqui, por exemplo, a mídia. Quais são os valores que nós poderíamos colocar aqui de mídia? Screen, que são para monitores, né? Nós poderíamos colocar aqui TTY, que é para quê? Teletipo, né? Poderíamos colocar aqui para TV, para dispositivos de televisão, né? Inclusive já tem até o Google TV, né? Existem algumas ferramentas de portal, como o Loomis, por exemplo, que já estão fazendo saídas de portais para o Google TV. Né? O Loomis, que é uma... Loomis, para quem não conhece, .com.br, é uma ferramenta de portal brasileira, né? É a melhor ferramenta, inclusive, de portal que já foi construída, isso aí até segundo uma instituição parecida com o Gartner, né, que diz isso aí. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o curso. Nós temos aqui Projection, que é utilizado para projetores. Nós temos aqui o Handheld, né, que é utilizado para dispositivos móveis, dispositivos portáteis. Então, por exemplo, você tem um celular e você quer construir a sua página em XHTML, né? Só que para o seu browser você vai construir um CSS com mídia Screen. Por quê? Porque ele tem muito mais recursos, é muito mais amplo, muito maior a tela. Agora, quando você quiser renderizar aquela mesma página para o seu celular, você pode fazer então um outro estilo, né, para o seu celular. Né? Uma outra forma, um outro tipo de mídia é o print, né, que é usado aí para impressoras, né, e visualização ali no módulo de impressão. Você tem ainda o Braille, né, que é usado aqui para os dispositivos táteis, né? Você tem o Aural, que é usado nos sintetizadores de voz. E, por fim, você tem o All, que significa o quê? O All, ele é o seu CSS que vai ser aplicado para todos os dispositivos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui All e eles acessarem e alguém acessar essa página por uma TV, por um computador, por um celular, né? Ou em uma impressora, todos vão ser apresentados da mesma maneira. Agora, se eu quisesse separar, quisesse fazer aqui um estilo aqui para os computadores e um estilo para os celulares, eu poderia fazer assim, né? Então, dependendo do tipo de mídia que está lendo esse meu HTML, eu vou apresentar ele de uma forma ou de outra, tá? Apenas para fins de velocidade, eu vou colocar aqui o all. Aliás, a gente poderia até fazer alguns testes aqui. Por exemplo, vou colocar aqui, vou colocar só TV e handheld. Então tá aí. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pronto. Como ele não encontrou nenhum estilo aplicável ao browser, né? Porque nós só temos estilo aqui para TV ou para celular, então o parágrafo acabou ficando com o estilo padrão do navegador. Agora, se eu colocar aqui all, então vai servir para todos os dispositivos, né? Agora ele vai conseguir aplicar o estilo aqui para a gente. Então, nós vimos aqui que temos os estilos inline,
os estilos incorporados. Agora, nós temos um outro estilo, que são os estilos externos. E essa é a recomendação da W3C, né? Principalmente se você estiver utilizando o XHTML strict. Então, a folha de estilo externa é aquela que não foi escrita dentro do documento XHTML. Tá? Ela trata-se aqui de um arquivo texto, contendo essas regras de estilo, os comentários CSS. Né? Ela é um arquivo de folha de estilo, né, gravada com a extensão CSS. E aí a gente vincula esse arquivo a esse documento. Como é que a gente faz isso? Né? Tem duas formas de linkar esses arquivos aqui dentro. Vamos fazer o nosso? Eu vou voltar aqui na nossa página e vou criar aqui no nosso diretório um outro diretório CSS, né, aonde eu vou colocar dentro desse diretório CSS a nossa folha de estilo. Né? E vamos criar aqui, né, o nosso estilo.css. Então vamos aqui. Estilo.css. Vamos alterar a extensão. Né? Veja que ele já reconheceu aqui esse arquivo para ser aberto em um outro editor, no caso aqui o Dreamweaver também. Né? E nós podemos agora, aqui dentro desse estilo, definir aquelas nossas regras. Eu poderia fazer o seguinte, pegar essa regra aqui, P, colocar aqui. Dentro desse arquivo de CSS eu não preciso colocar a tag style, são só as regras. E agora aqui dentro do meu XHTML eu tenho duas formas de chamar aqui essas folhas de estilo. Né? A primeira é utilizando a tag link. Então eu poderia utilizar aqui a tag link, né? E aí eu vou precisar informar aqui qual é o tipo do meu link. No caso aqui é uma folha de estilo, style sheet. Vou falar qual é o tipo da minha folha de estilo, que é o test/css. E aonde é que está, né, o meu hypertext reference aqui, aonde é que está o meu CSS. No caso, está dentro do diretório css/estilo.css. E qual é a mídia na qual a gente vai aplicar? Né? Eu vou colocar aqui a mídia all para aplicar a todos os dispositivos, mas lembrem-se que vocês podem aplicar, né, isso a dispositivos específicos, como vocês acabaram de ver. Então, eu estou atualizando aqui e o estilo está aplicado. Se eu remover aqui essa linha, né, ele já não vai encontrar o estilo. Essa é uma primeira forma de chamar estilos externos. Tá? Isso aqui a gente chama de folhas de estilo linkadas. Agora, existe uma outra forma, que são as folhas de estilo importadas. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu poderia fazer com a tag, né, style também. Então, eu poderia criar uma tag style, né, type, novamente, do mesmo jeito, test/css. E aí, eu poderia importar aqui as minhas folhas de estilo. Poderia importar várias folhas de estilo. Então, aqui, usando essa palavra import, URL, onde eu vou informar qual é a URL, entre aspas duplas, por favor. Né? Funciona sem ser dessa maneira, sem usar URL, por exemplo? Funciona, mas essa aqui é a forma correta. Então, vamos utilizar dessa maneira. Aí aqui eu posso falar qual é o tipo de mídia aqui, né? Projection, por exemplo. Né? E se eu não colocar o tipo de mídia na qual eu quero aplicar, aí ele vai aplicar para todos os tipos. Né? O default é o... Pronto, então está aqui. Inclusive, nós podemos utilizar esta mesma nomenclatura de import dentro da nossa folha. Eu poderia criar uma folha com uma série de regras, né? E aqui logo no cabeçalho a gente poderia colocar aquela tag import também, da mesma forma, e chamar aqui algumas outras folhas de estilo. Tá? Então eu vou